O santo do dia 30 de junho. Hoje vamos conhecer a história de vida dos promártires da Igreja Católica de Roma e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 30 de junho. Depois da solenidade universal dos apóstolos São Pedro e São Paulo, a liturgia nos apresenta a memória dos outros cristãos católicos que se tornaram os primeiros mártires da Igreja Católica de Roma. Por isso, são chamados de promártires. No ano de 64, no século I, o imperador Nero pôs fogo em Roma e acusou os cristãos católicos. Naquela época, a comunidade cristã católica, vítima de preconceitos, era tida como seita e inimiga, pois não adorava o imperador romano. Qualquer coisa que acontecia de negativo no império, os cristãos católicos eram acusados. Por isso, foram acusados de terem posto fogo na cidade de Roma. E a partir daí, no ano de 64, começam a ser perseguidos pela ordem do imperador Nero. Os escritos históricos em Roma narram que os cristãos católicos eram lançados nas arenas para servirem de espetáculo ao povo romano, junto às feras, coberto de pinches como tochas humanas e muitos outros atos atrozes. E a resposta era sempre o perdão e a misericórdia. Está descrito: prendam-se primeiro os que manifestam a seguir ao cristianismo, à Igreja Católica e a Jesus Cristo. Depois, conforme as indicações que eles dão, prendam-se os outros em massa, condenando-os mesmo pelo crime de incêndio do que pelo ódio que eles tinham em gênero humano. Aos tormentos juntam-se os mofos, os homens envolvidos em pele de animais morrem decapitados pelos cães, ou são presos a cruzes, ou destinados a ser abrasados e incendiados de maneira de luz noturna ao acabar o dia. O Papa Clemente I escreveu: nós encontramos na mesma arena e completamos o mesmo combate. Deixemo-nos as preocupações inúteis e as vãs cuidados. Voltemo-nos para a glória e venerável regra da nossa tradição. Consideremos-nos que é belo, o que é bom, o que é agradável ao nosso Criador Deus. O testemunho dos mártires da nossa Igreja Católica nos recorda que é essencial para a vida, para o cristão católico, para sermos felizes em Deus, principalmente nos momentos mais difíceis que todos nós temos. Os mártires viveram tudo em amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, concedei-nos pelo sangue dos promártires da Igreja Católica um coração abrasador de amor por vós, que não tema morrer para testemunhar que só vós, Senhor Jesus, é Rei. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 30 de junho. Em Alexandria, no Egito, São Basiledes, que converteu-se ao Cristo Nosso Senhor, após ser breve combate, foi martirizado em Alexandria, no Egito, no século III, no ano de 202, pela ordem do Império Romano. Em Limoges, na Aquitânia, território atual na França, São Marcial Bispo, condenado ao martírio pela ordem do imperador Décio, no século III, no ano de 250. Em Limoges, hoje na França, São Bertrano, bispo pastor pacífico e dedicado aos pobres e aos monges, faleceu de morte natural no século VII, no ano de 623. Em Santo Burgo, atualmente na Áustria, Santa Etelnudes, primeira abadesa do mosteiro de Nóstobles, sobrinha de São Roberto, a quem já ajudou na evangelização com a obra e oração. Faleceu de morte natural no século VIII, no ano de 718. Em Salatino, na Itália, São Teobaldo, presbítero eremita que, nascido dos condes e Champierre, por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, renunciou às honras e à riqueza e preferiu
as peregrinações, a pobreza, a solidão e a evangelização em amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Faleceu de morte natural no século XI, no ano de 1066. Em Nistra, junto ao rei Vaga, nos Montes Cárpatos, na atual Eslováquia, o falecimento de São Luís Ladislau, rei da Hungria, que restabeleceu no seu reino as leis cristãs introduzidas por Santo Estevão, reformando costumes e dando a ele o próprio exemplo de grande virtude. Faleceu de morte natural no século XI, no ano de 1095. Em Bergna, Odorines, na Alemanha, Santo Antão, bispo que evangelizou com grande zelo os poromêranos. Faleceu de morte natural no século XII, no ano de 1139. Em Osnabrück, também na atual Alemanha, Santo Aldolfo, bispo que acolheu no mosteiro de Asterkamp a observância cisterciene. Faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1224. Em Londres, na Inglaterra, o beato Philip Powell, presbítero da Ordem de São Bento, mártir por ser sacerdote, foi conduzido ao patipulho em Tourbillon. Foi martirizado em plena praça pública por amor à fé à Igreja Católica. Morreu martirizado no século XVII, no ano de 1646, condenado degolado na Inglaterra. Em Nápoles, na Campanha, na região da Itália, o beato Januário Maria Sarlieri, presbítero da Ordem da Congregação do Santíssimo Redentor, que se dedicou ardorosamente à assistência a todo gênero de necessitados. Faleceu de morte natural no século XVIII, no ano de 1744. Em Han Duy, hoje no Vietnã, São Vicente du Nguyen, presbítero da Ordem dos Pregadores e Mártires, que morreu degolado em ódio à fé à Santa Amada Igreja Católica de Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi condenado pelo imperador do Vietnã no século XIX, no ano de 1838, em plena praça pública do Vietnã, aonde foi decapitado a cabeça, arrancado a cabeça fora. No território de Chun, na província da China, o santo Raimundo Li Kezuhan e Pedro Li Canchuan, mártires que deram o glorioso testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Um deles foi conduzido ao templo dos gentios e recusou a prestar culto aos falsos deuses chineses. Morreu fragelado em plena praça pública de Pequim, na China. E o outro foi assassinado com a semelhança crueldade também em plena praça pública da China, no século XX, no ano de 1900. Na Ucrânia, o martírio de Beato Zenão Norte, presbítero da Congregação do Santíssimo Redentor, martirizado no século XX, no ano de 1941, pelo exército nazista, foi fuzilado em plena praça pública. Em Wittenberg, no Canadá, o beato Basílio Wittig, bispo da Igreja Greco-Católica da Ucrânia, foi cruelmente atormentado na sua pátria pelos perseguidores da fé, associado ao sacerdócio de Cristo. Morreu por amor à Igreja Católica, morreu no exílio e em seguida sendo fuzilado em plena praça pública, no século XX, no ano de 1973. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 30 de junho, dia em que a Igreja Católica celebra a vida dos pró-mártires da Igreja Católica de Roma.